sótão da velha casa da avó sempre fora um labirinto de memórias empoeiradas. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, acumulando histórias em caixas e objetos esquecidos. Para Clara, uma jovem historiadora com um fascínio pelo passado, era um paraíso particular. Em uma tarde ensolarada, enquanto organizava velhos baús, seus dedos roçaram um envelope amarelado, escondido entre livros antigos e fotografias desbotadas. O papel fino e envelhecido exalava um perfume sutil de lavanda, e o nome caligrafado com uma elegante cursiva chamou sua atenção. Para meu eterno amor, Gabriel. Intrigada, Clara abriu cuidadosamente a carta. As palavras escritas com uma tinta que o tempo havia desbotado para um sépia suave, transbordavam uma paixão avassaladora e uma saudade pungente. Meu querido Gabriel, começava a carta, as horas sem você são como séculos para minha alma. Cada amanhecer é um lembrete cruel da distância que nos separa. Mas cada estrela que surge no céu noturno me sussurra a promessa de um reencontro. Lembro-me com nitidez do calor dos seus braços, do som da sua risada que ecoava pelos campos de lavanda, do brilho nos seus olhos que iluminava meu mundo. Estes tempos incertos nos separaram, mas meu coração permanece inabalavelmente ligado ao seu. Espere por mim, meu amor. Através da distância e do tempo, meu amor por você floresce, eterno como as colinas que nos testemunharam, com todo o meu amor. Sempre sua, Aurora. A beleza e a intensidade das palavras tocaram Clara profundamente. Quem eram Gabriel e Aurora? Que história de amor apaixonada e separada pelo tempo se escondia por trás daquela carta? Movida por uma curiosidade irresistível, Clara decidiu investigar a origem daquela correspondência. A única pista concreta era o nome da remetente e a menção aos campos de lavanda. Sua avó nunca havia falado de nenhum Gabriel ou Aurora, e a casa, embora antiga, não parecia ter nenhuma ligação óbvia com plantações de lavanda. Clara começou sua busca nos arquivos da cidade, pesquisando registros de famílias antigas e tentando encontrar alguma menção a um Gabriel e uma Aurora que pudessem ter vivido naquela região décadas atrás. A tarefa se mostrou mais árdua do que imaginava. Os anos passados haviam obscurecido muitos detalhes, e os sobrenomes não estavam presentes na carta. Sua pesquisa a levou à biblioteca municipal, onde passou horas consultando jornais antigos e registros de casamento. Em um artigo de jornal datado da década de 1940, Clara encontrou uma pequena nota sobre o casamento de um jovem chamado Gabriel Almeida com uma moça chamada Aurora Flores. O sobrenome Flores a fez sentir um arrepio de excitação. Poderia ser ela? A nota mencionava que o casal havia se mudado para uma fazenda nos arredores da cidade, conhecida por seus vastos campos de lavanda. Com uma nova pista, Clara dirigiu-se à fazenda, que agora parecia abandonada e tomada pela vegetação. A antiga casa de fazenda, com suas paredes de pedra e janelas quebradas, ainda exalava um certo charme melancólico. Enquanto explorava os arredores, Clara encontrou vestígios dos antigos campos de lavanda, agora selvagens, mas ainda com o aroma inconfundível pairando no ar. Dentro da casa, entre móveis cobertos por lençóis brancos, Clara descobriu mais cartas, cuidadosamente guardadas em uma caixa de madeira. Eram as respostas de Gabriel para Aurora, escritas durante um período de separação imposta por circunstâncias desconhecidas. As palavras de Gabriel ecoavam o mesmo amor profundo e a mesma saudade desesperadora expressos por Aurora. Através das cartas, Clara pôde reconstruir a história de um amor intenso, florescido em meio à beleza dos campos de lavanda, mas testado pela distância e pela incerteza de uma época turbulenta. As cartas pararam abruptamente, sem revelar o motivo da separação ou se Gabriel e Aurora haviam se reencontrado. Um véu de mistério cobria o final daquela história de amor. Clara sentiu uma pontada de tristeza por aquele romance interrompido, por aquele amor eterno que parecia ter se perdido no tempo. Determinada a descobrir o desfecho da história, Clara recorreu à ajuda de um genealogista local. Depois de algumas semanas de pesquisa, ele conseguiu rastrear os descendentes de Gabriel e Aurora.
Para a surpresa de Clara, descobriu que uma neta de Aurora ainda vivia na cidade. O encontro com Dona Elisa foi emocionante. A senhora idosa, com seus olhos azuis claros e um sorriso gentil, guardava consigo as memórias de seus avós. Ela contou a Clara a história completa de Gabriel e Aurora. A separação havia sido causada pela Segunda Guerra Mundial. Gabriel, um jovem idealista, havia se alistado para lutar, prometendo retornar para sua amada Aurora. As cartas haviam cessado quando Gabriel foi dado como desaparecido em combate. Aurora nunca havia se casado novamente, guardando para sempre a memória de seu eterno amor. A história de Gabriel e Aurora tocou Clara profundamente, mostrando-lhe a força e a resiliência do amor verdadeiro, capaz de transcender o tempo e a distância, mesmo diante da tragédia. Ao sair da casa de Dona Elisa, Clara sentiu como se tivesse vivido um pouco daquele romance antigo, como se os sentimentos de Gabriel e Aurora tivessem se impregnado em sua própria alma. Naquela noite, Clara foi a um café que costumava frequentar, um lugar tranquilo com música suave e luz acolhedora. Enquanto lia novamente as cartas de Gabriel e Aurora, sentiu um olhar sobre ela. Era um homem que costumava ver no café, um escritor chamado Mateus, com quem já havia trocado algumas palavras sobre livros e histórias. Mateus se aproximou de sua mesa, curioso sobre os papéis amarelados que Clara lia com tanta intensidade. Ela compartilhou com ele a história de Gabriel e Aurora, a paixão avassaladora, a separação dolorosa e o amor eterno que havia sobrevivido ao tempo. Mateus ouviu atentamente, seus olhos brilhando com interesse. Enquanto Clara falava, Mateus sentiu uma conexão estranha com aquela história. Havia algo nas palavras de Gabriel, na intensidade de seus sentimentos, que lhe era familiar. Ao final da conversa, ele revelou a Clara que seu avô se chamava Gabriel e que ele havia perdido um grande amor durante a guerra, uma mulher chamada Aurora. A revelação deixou Clara sem palavras. O acaso, ou talvez o destino, havia cruzado seu caminho com alguém que tinha uma ligação direta com a história que a havia cativado. Nos encontros seguintes, Clara e Mateus compartilharam mais detalhes sobre seus avós, descobrindo coincidências surpreendentes e uma afinidade inexplicável. Mateus possuía algumas fotografias antigas de Gabriel e Aurora, jovens e apaixonados, com os campos de lavanda ao fundo. Clara reconheceu a caligrafia elegante da carta no verso de uma das fotos. A história de seus avós havia criado um elo inesperado entre eles, uma ponte através do tempo. Com o passar das semanas, Clara e Mateus se aproximaram cada vez mais. Compartilhavam o mesmo fascínio pelo passado, a mesma sensibilidade às histórias de amor e perda. Descobriram que tinham muito em comum além daquela ligação ancestral. As palavras apaixonadas de Gabriel por Aurora pareciam ressoar em seus próprios corações, como se o amor daquele casal antigo tivesse plantado uma semente para um novo romance. Um dia, enquanto caminhavam pelos arredores da cidade, Clara e Mateus encontraram um pequeno campo de lavanda, florescendo em meio à natureza. O aroma doce e inconfundível trouxe à memória as palavras de Aurora. Mateus pegou a mão de Clara, seus olhos encontrando os dela com um brilho intenso. Naquele momento, Clara percebeu que a busca pela história de um amor antigo a havia conduzido a um novo amor, uma conexão inesperada com alguém que compartilhava sua própria história, entrelaçada com o passado de seus avós. O legado de Gabriel e Aurora, um amor eterno que desafiou o tempo, havia florescido novamente, unindo duas almas através das décadas e mostrando que, às vezes, o passado pode nos presentear com um novo começo. O suave aroma da lavanda pairava no ar enquanto Mateus segurava a mão de Clara. Seus olhares se encontraram, carregados de uma emoção que ia além da simples admiração. Era como se os espíritos de Gabriel e Aurora pairassem sobre eles, abençoando aquele encontro inesperado, unindo duas almas através de um fio invisível tecido pelo tempo e pelo amor. Naquele instante, sob o céu crepuscular tingido de tons, violeta e dourado, Clara sentiu uma profunda conexão com Mateus, uma ressonância que ia além da afinidade intelectual
e da ligação com o passado de seus avós. Era como se a paixão eterna de Gabriel por Aurora tivesse encontrado um eco em seus próprios corações, despertando um sentimento novo e promissor. Os dias que se seguiram foram uma doce descoberta. Clara e Mateus passaram horas juntos, revisitando as cartas de Gabriel e Aurora, desvendando cada nuance de seus sentimentos, compartilhando suas próprias histórias, seus sonhos e suas vulnerabilidades. A cada encontro, a ligação entre eles se fortalecia, alimentada por um entendimento mútuo que parecia transcender o tempo que haviam se conhecido. Mateus mostrou a Clara mais fotografias de seus avós. Cada imagem um testemunho silencioso de um amor que resistiu à distância e à guerra. Clara, por sua vez, compartilhou com ele os detalhes de sua pesquisa, a emoção de desenterrar um passado tão vívido e a sensação de que Gabriel e Aurora a haviam guiado até Mateus. Em um dos seus encontros, Mateus levou Clara de volta à velha fazenda, agora banhada pela luz suave da primavera. Caminharam pelos restos dos antigos campos de lavanda, imaginando Gabriel e Aurora jovens e apaixonados, trocando juras de amor sob o céu azul. O ar ainda carregava o aroma inconfundível, uma fragrância que parecia evocar a presença dos seus antepassados. Naquela tarde, sentados lado a lado sob a sombra de uma velha árvore, Mateus pegou uma das cartas de Gabriel, a voz embargada pela emoção enquanto lia em voz alta as palavras de amor eterno. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda comoção, pela beleza daquele amor que havia atravessado décadas para uni-los. Quando Mateus terminou a leitura, ele se virou para Clara, seus olhos transmitindo uma ternura infinita. "Sabe", disse ele, a voz um sussurro, "ler as cartas dos meus avós com você é como se eles estivessem nos dando permissão para continuar a história deles, de uma forma diferente." Clara sorriu, o coração cheio de uma esperança radiante. Ela sentia que a história de Gabriel e Aurora não havia terminado com a separação imposta pela guerra, mas que seu legado de amor estava vivo, pulsando nos corações de seus netos, unindo-os de uma maneira que nenhum deles jamais poderia ter imaginado. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Clara e Mateus floresceu, nutrido pela admiração mútua, pela paixão compartilhada pela história e, acima de tudo, por um amor que parecia predestinado. Eles descobriram que compartilhavam os mesmos valores, os mesmos sonhos para o futuro, uma conexão profunda que ia além das palavras. Assim como Gabriel havia amado a beleza e a alma de Aurora, Mateus amava a inteligência vibrante e a sensibilidade de Clara. E assim como Aurora havia dedicado seu coração a Gabriel, Clara sentia que sua alma havia encontrado um lar nos braços de Mateus. Em um dia ensolarado, enquanto passeavam por um jardim florido, Mateus parou, se virou para Clara e, com um sorriso nos lábios e os olhos brilhando de amor, fez o pedido que Clara secretamente ansiava. "Clara", disse ele, a voz carregada de emoção. "Desde o momento em que nossos caminhos se cruzaram por causa da história de Gabriel e Aurora, senti que algo extraordinário estava acontecendo. Você trouxe luz e alegria para a minha vida, e o amor dos meus avós parece ter nos guiado até aqui. Quer construir nossa própria história de amor comigo?" Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Clara, enquanto ela dizia "sim", seu coração transbordando de alegria. No abraço apertado que se seguiu, eles sentiram a presença invisível de Gabriel e Aurora, como se o amor eterno daquele casal antigo tivesse finalmente encontrado sua continuação, unindo duas almas através do tempo e selando um novo capítulo de amor, nascido das páginas amareladas de uma carta esquecida. A história de um romance antigo havia se tornado o prólogo de um novo amor, provando que o amor verdadeiro, assim como as memórias, é eterno e encontra sempre um caminho para florescer. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!